Olá, meus amigos do canal Lex Trânsito. É um prazer estar com os senhores novamente, juntos, promovendo a educação para o trânsito. Meus amigos, trânsito seguro, direito de todos. Eu sou o Coronel Moura, professor de Legislação e Direito de Trânsito, e hoje, senhores, dia 5/5/2020, são exatamente 21 horas e 30 minutos. Eu venho aqui, diante dos amigos, para trazer uma informação bastante relevante. Um grande colaborador, um especialista em trânsito, renomado, Tenente Coronel Ricardo Alves, de Santa Catarina, colaborador aqui do canal Lex Trânsito, acaba de me enviar via WhatsApp uma decisão judicial muito interessante, tratando sobre as deliberações 185 e 186 do CONTRAN. E aí eu achei por bem gravar esse vídeo, ler parte da decisão para os amigos, para que os senhores tomem conhecimento e divulguem. Vamos lá. Justiça Federal, Primeira Região, processo número 10.19.473, dígito 71/2020, 4.01, 3400. Classe, mandado de segurança civil. Órgão julgador, primeira vara. Federal Civil, Distrito Federal. Aí vem, última distribuição do processo, 2/4/2020. O valor da causa, assunto, resolução conjunta. Segredo de justiça, não. Aí vem justiça gratuita, não. Pedido de liminar ou antecipação de tutela, sim. Quais são as partes desse processo? Quem é o autor? O autor é a Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto, S.A. Impetrante, na pessoa de Fernando César, certo? Seara Juliane, com seu advogado, através do seu advogado, né? E aí vem impetrado, presidente do Conselho Nacional de Trânsito e a União. Então, uma ação contra o CONTRAN e contra a União. Por quê? Trata de quê? Eu estou em mãos aqui da decisão e eu vou ler rapidamente parte da decisão. Aí diz assim: decisão, trata-se de mandado de segurança por meio do qual se busca a concessão definitiva de segurança no sentido de, vejam agora, suspender a eficácia das deliberações emitidas pela autoridade coatora. Aí vem número 185, 19 de março de 2020, a deliberação 185, que foi editada, né, pelo pelo presidente do CONTRAN, e 186 também, editada, ad referendo, pelo presidente do CONTRAN, de 26 de março de 2020. Aí diz, ou, alternativamente, executar o cumprimento destas pela impetrante nos moldes preconizados nesse mandames. Aí cita a folha, página 25, da inicial. Aduz a impetrante em apartade, aí diz, síntese, que as deliberações questionadas são ilegais, seja por não terem sido submetidas à aprovação do colegiado, seja por violarem os termos da legislação que rege a matéria. Então, na inicial, foi dito o seguinte: é ilegal, porque não cumpriu o que diz o regimento e ainda com relação à matéria. Como foi feita essa decisão? Qual órgão suspendeu? Se poderia ser suspensa ou suspensos esses prazos previstos nas deliberações por meio de uma deliberação ou deveria ser por uma medida provisória? Vamos ver mais à frente. A inicial foi instruída com procuração e documentos. Passo agora a ler. Fundamento e decido, magistrado. A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a presença de dois requisitos previstos no artigo 7º da Lei 1206 de 2009, quais sejam a relevância dos fundamentos invocados, o fumus boniuris, e o emprego de demora revelado pela ineficiência da medida, caso esta seja deferida somente por ocasião da sentença, periculum in mora. Então ele viu, o magistrado já viu aqui, numa análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, vislumbro a presença de ambos os requisitos sobreditos, os mesmos quanto à parte da impetração. Então, ele já viu os dois requisitos para conceder a liminar, o magistrado. Analisando agora o pedido. Em primeiro lugar, destaco que, apesar de causar estranheza a circunstância de o funcionamento do CONTRAN encontrar-se atualmente regulado por regimento interno, então o magistrado achou estranho, né?
o funcionamento, né, do CONTRAN está regulado por regimento interno, que estrutura o órgão de forma contrária à composição prevista em lei. Veja que o magistrado disse o seguinte: a composição está contrária à lei. E a composição do CONTRAN, nós sabemos, está lá no artigo 10 da Lei 9.503. E citou resolução do CONTRAN 776, de 13 de junho de 2019. Tal fato, por si só, não ocasiona, certo, a ilegalidade dos atos questionados. Então, o magistrado aqui não viu a ilegalidade. Aí diz, fundamenta o magistrado. Isto porque o novo regimento do CONTRAN, previsto na resolução 776, repetiu a previsão já constante do regimento interno anterior. E esse regimento, nós sabemos, está na resolução 446, está aqui, ó, de 2013. Continua o magistrado fundamentando a decisão, que elencava a deliberação de ato normativo editado pelo presidente do CONTRAN, ad referendo do colegiado, em caso de urgência e relevância, de relevante interesse público, como dos instrumentos de manifestação do órgão. Então ele não viu, porque viu essas possibilidades que estão lá justamente no regimento interno do CONTRAN, hoje na resolução 776. Diz mais o magistrado fundamentando a decisão. Dessa forma, a possibilidade de atuação do presidente do CONTRAN de forma monocrática ad referendo do colegiado e, no caso de urgência e relevância pública, não se mostra um desvirtuamento da natureza do colegiado. Então, ele agiu correto, o presidente do CONTRAN. Continua o magistrado. Não há irregularidade, pois, na edição das deliberações questionadas, sem prévia submissão ao colegiado. Já viu que não há ilegalidade. Resta analisar o conteúdo de tais atos. Foi o que eu disse lá, né, no início. O conteúdo dos atos. O que esses atos fizeram? Suspenderam prazos de uma lei federal, uma deliberação? Vamos ver aqui. Continuando. Não há ilegalidade quanto aos dispostos dos artigos 2º, 3º, 5º e inciso 2 desse artigo 5º da deliberação do CONTRAN 185, 19 de março de 2020. Então, não há ilegalidade. Artigo 2º, 3º, artigo 5º, inciso 2. Uma vez que, vejam, se limitam ou se limitaram a dispor, a alterar regras previstas em atos editados pelo próprio CONTRAN. Então, quando o presidente do CONTRAN, em uma deliberação monocrática ad referendo, alterou atos do CONTRAN, o magistrado aqui não viu ilegalidade. Eu concordo também. Agora, o mesmo, vejam agora, não ocorre quanto aos artigos 4º e 5º, inciso 1, da mesma deliberação, já que versaram sobre prazos previstos no Código de Trânsito Brasileiro. Meus amigos, na hora que o presidente do CONTRAN, ele suspende prazos previstos numa lei federal, a Justiça Federal, através do juiz aqui, entendeu a ilegalidade de tal ato. Continuando a decisão. Assim, sua alteração por meio de ato infralegal é ilegítima, por ofensa ao disposto no próprio Código de Trânsito Brasileiro. Então, o magistrado já viu aqui a ilegalidade, certo, dos artigos 4º e 5º, inciso 1, da deliberação 185 do CONTRAN. Disse mais, o mesmo se diga quanto à deliberação do CONTRAN 186/2020, que expressamente se destinou a tratar de prazo previsto no CTB, qual seja o prazo do parágrafo único do inciso 2 do artigo 281, segundo o qual, nós sabemos, o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se, no prazo máximo de 30 dias, não for expedida a notificação da autuação. Então, a deliberação 186 do CONTRAN 2020 tratou de suspender esse prazo. O que é que o magistrado disse? Da mesma forma, ilegal. Disse mais, o prazo previsto na legislação de regência não pode ser alterado por ato infralegal, ainda que, indubitavelmente, presentes a urgência e a relevância da matéria tratada pelo ato questionado. Então, não poderia, apesar da urgência e da relevância, não poderia. E aí, o que é que o magistrado disse? A Constituição Federal previu um instrumento adequado para tanto, qual seja a edição, como eu disse, está aqui, olha, medida provisória, no caso, editada pelo presidente da República, nos moldes do artigo 62 da Constituição Federal. Foi o que eu disse. Então, só poderia ser alterado esses prazos
constantes nas deliberações 185 e 186 por medida provisória. Continuando, sua alteração por meio de deliberação no CONTRAN, além de importar em violação às disposições do CTB, representa também óbice ao exercício de competência, vejam, de fiscalização de trânsito pelo ente municipal. Então, além de infringir o CTB, a questão de competência de fiscalização do órgão municipal, que é o autor da ação. E aí, ante o exposto, aí vem a decisão do magistrado, doutor Marcelo Gentil Monteiro. Disse o magistrado, ante o exposto, defiro em parte o pedido liminar para, no tocante às atividades desenvolvidas pela impetrante, suspender, vejam que assunto interessante, os efeitos do artigo 4º e 5º, inciso 1, da deliberação 185 de 2020 e da deliberação 186 de 2020. Então, estão suspensos os prazos previstos no artigo 4º e artigo 5º, inciso 1, da deliberação 185 de 2020 do CONTRAN, e está suspensa por decisão liminar a deliberação 186 de 2020, que foi agora, recente, produzida pelo presidente do CONTRAN, de uma maneira monocrática, ad referendo. Meus amigos, é um assunto importante. Mais uma vez, quero agradecer aqui ao colaborador, ao Tenente Coronel Ricardo. Estou gravando esse vídeo para os amigos, mostrando aí que é um assunto que vocês devem tratar e debater junto aos seus órgãos de trânsito, principalmente com relação aos órgãos de trânsito e os agentes fiscalizadores. Quero mais uma vez agradecer a todos aqui do canal Alex Trânsito, convidar, se você não está inscrito para o nosso canal, inscreva-se, venha fazer parte, para juntos, filantropicamente, promovermos a educação para o trânsito, dentro da filosofia pregada pelo promotor de justiça, o Dr. Cássio Honorato, a filosofia do trânsito em condições seguras. Forte abraço a todos, meus amigos, e até o nosso próximo encontro aqui no canal Lex Trânsito.